Nesse episódio de hoje, eu vou receber duas empreendedoras para falar sobre aspectos que impactam profundamente a nossa vida, os desafios da vida profissional, da carreira profissional. Nós estamos no episódio número 16 do podcast das Conexões. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui nesse espaço em que nós compartilhamos o nosso conhecimento para inspirar você que já trabalha, que já está empreendendo, mas também você que quer empreender. Aqui você encontra dicas preciosas, valiosíssimas, até para ajudar na sua tomada de decisão, caso você ainda não tenha decidido em que ramo você quer empreender. E hoje, aqui com as empreendedoras, nós vamos falar sobre a dupla jornada de trabalho que faz muitas pessoas quererem empreender justamente por isso e os efeitos que tem na vida pessoal. E além disso, nós vamos abordar os desafios do empreendedorismo como foco na transição de carreira, tomar a decisão de mudança, né? Será que você passa por isso também? Compartilhe aqui conosco. Eu sou a Andréa Adélio e te convido para esta jornada de conexões. Vamos nos conectar? E eu vou começar compartilhando com vocês aqui, apresentando para vocês a Cristiane Patruni. Ela vai falar sobre a dupla jornada de trabalho, seus efeitos na saúde pessoal, convívio familiar e desempenho profissional, como buscar qualidade de vida na sociedade atual cada vez mais acelerada. Ela é empreendedora, profissional de tecnologia com formação e especialização na área em ciências da computação, atuação em empresas como PUC, Vivo, HSBC, e atualmente ela é cofundadora da Partu, nutrindo uma paixão também pelo empreendedorismo social. Seja muito bem-vinda, Cris. Obrigada, André. É um prazer imenso estar aqui compartilhando vivências, e poder contribuir um pouco com quem nos assiste. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom, fico muito feliz também com a sua presença. E eu vou entrevistar aqui também a Valéria, ela que vai falar sobre transição de carreira, desafios do empreendedorismo. Tem muito a ver com tudo que a gente compartilha aqui, Desafios do empreendedorismo. Ela é chefe patisserie e advogada trabalhista, com mais de 25 anos de experiência em direito trabalhista e sindical e que se descobriu confeiteira. Ela vai contar para nós o que a confeitaria tem a ver com o direito, Seja muito bem-vinda, Valéria. Muito obrigada, André. Estou bem feliz de estar aqui, um momento muito especial. Que bom, muito obrigada. Quero desde já deixar registrado aqui minha gratidão a vocês por confiarem no meu trabalho, principalmente a Valéria. A gente se conheceu hoje, olha só. Ela prontamente aceitou o convite, fico muito feliz, porque isso demonstra que a gente está fazendo um trabalho sério, de verdade, de coração. Só quem acompanha os bastidores sabe, que não é assim tão simples o que a gente apresenta na tela. Tem um ditado que diz, já ficou comum, que diz assim, quem vê feed não vê corre, É verdade. E é bem isso, Porque lá no feed tá tudo maravilhoso. E eu penso sempre que assim, não é porque a gente quer mascarar, mas a gente quer levar o nosso melhor. Então, claro que a gente não fica falando das nossas fragilidades ali, mas aqui nesse espaço a gente vai compartilhar também algumas fragilidades, porque elas nos ajudam a entender que todas passamos por isso, que todos passamos por isso quando decidimos empreender. Então vamos lá, eu vou começar conversando com a Cris. Queria que você falasse aí para nós, então, a respeito desse tema que você nos trouxe, e contextualizasse falando também com o que você trabalha. Então, o tema que eu trago da dupla jornada de trabalho é um tema que eu vivenciei. Então, assim, tocou muito forte no meu íntimo e eu percebi em algum momento que eu não estava sozinha nesse cenário. Outras pessoas próximas, outras pessoas que eu observava, comecei a conversar e ver que isso realmente era uma situação recorrente na vida de muitas mulheres. E estudando um pouquinho mais sobre isso, eu fui identificando que as mulheres entram nessa roda viva da dupla jornada de forma inconsciente. Seja por uma questão cultural, que é ainda muito presente nos dias atuais, de que a mulher carrega uma responsabilidade maior de cuidado com a família, com os filhos, com outras pessoas da família, com pais. Ela carrega isso, acho que quase que inconsciente,
E o trabalho externo, que se tornou mais forte depois da Segunda Guerra Mundial, quando as mulheres entraram mais no mercado de trabalho de forma mais massiva, é como se o trabalho externo fosse mais uma atividade que foi incluída na lista de atividades da mulher que ela já tinha. Então, não houve um equilíbrio nisso, né? Ela recebeu uma atividade a mais, que é o trabalho externo. Uma carga, né? Uma carga a mais. E a sociedade, até hoje, a gente vê que não está ainda preparada. Evoluiu bastante, mas não está preparada ainda para enxergar que a mulher ela tem um papel muito presente, muito fundamental no mercado de trabalho, e que a jornada em casa ela teria que ser melhor revista, melhor distribuída. E quando você fala isso, me remete ao seguinte, que por mais que não exista esta cobrança, sei lá, diretamente do marido, vamos dizer assim, da família, né, do núcleo familiar, é uma coisa meio que imposta pela sociedade, então a gente já cresce com esse pensamento, tá no inconsciente coletivo, eu diria, né, Exatamente. de que a mulher tem que isso, tem que aquilo, e aí o trabalho nem sempre é por prazer, é por mais um peso, né, e assim, eu vejo que hoje, principalmente com as empreendedoras que eu tenho trazido aqui, é uma alegria saber que nós podemos sim trabalhar com aquilo que a gente ama também, porque trabalhar faz bem, dignifica o homem, né? Sim. É maravilhoso, mas sem esse peso, né, Cris? Eu acho que esse é o ponto, é buscar o equilíbrio. É buscar o equilíbrio e alcançar um equilíbrio entre a distribuição de carga de trabalho entre homens e mulheres, né? A sociedade precisa evoluir nessa questão também. De ter esse olhar para o trabalho que consome muito tempo. Existem vários estudos fora do Brasil, OMS, dentro do Brasil, IPEA, FGV, o próprio IBGE, que constatam números indiscutíveis, né? Que a mulher ela trabalha de 8 a 10 horas, em média, a mais do que o homem nos trabalhos domésticos em casa. Então, isso é real hoje. Claro que em lares em alguns lares esse número é muito maior, né? Mas isso traz um peso, porque pensem, 10 horas a mais por semana são horas que a mulher não tem para o seu autocuidado. É um tempo que a mulher não tem para se profissionalizar mais, estudar, para ter um lazer, né? Então, é como se o horário da mulher fosse mais flexível. Ela dá conta, em algum horário ela vai dar um jeito. E você sabe que isso é tão sério que vira até meme, né? Outro dia eu vendo um vídeo na internet, é engraçado, só que não tem graça, sabe? Assim, é engraçado, mas não tem graça. Então tá ali o casal, a mulher fala, eu estou indo dormir. Ela fala, né? Estou indo dormir. Eu estava assistindo televisão, enfim. Estou indo dormir. Aí se despede do marido e vai. Daí ela passa por um cômodo, cata uma blusa. Passa por outro cômodo, passa pela cozinha, resolve lavar um copo. Aí lembra que tinha roupa na máquina, vai estender. Enfim. 3 horas depois, daí tem ali o reloginho, né? 3 horas depois ela vai dormir. Quando ela chega lá, o marido já está dormindo, né? Então ele fala assim, eu vou daqui a pouco, né? Você vai já, mas eu vou daqui a pouco, vou demorar um pouquinho. Ele fala, só que ele já estava dormindo, porque ele fala, eu vou dormir. E a mulher instintivamente, até por conta disso tudo que você trouxe, já tem isso cultural, tenho que arrumar, tenho que, né? É muito nosso isso, né? Sim, e acho que dentro disso, né, Valéria, acho que a gente pode dizer que é um dos fatores que motivou você a fazer uma transição de carreira, é isso? Sim, também. Eu durante algum tempo, eu vinha trabalhando apenas no mundo corporativo. Obviamente, a gente tem a questão familiar. Mas o que eu vejo de bastante importante nisso, e eu acho que isso é bacana a gente falar, são os combinados que a gente precisa ter em casa para que a gente consiga mudar esse cenário. Então, o cenário da cultura de que a mulher, ela sozinha precisa arcar com todas as responsabilidades da casa. E a gente acredita nisso, né? A gente está... Aí as gerações vão passando e a gente continua acreditando que essa é uma verdade que tem que ser assim. E não precisa ser. Então, eu comecei a pensar nesses combinados com a família e principalmente nas redes de apoio, Andréia. Pode nos ajudar a que a gente consiga conciliar melhor isso. Então, durante algum tempo eu vim com a atividade doméstica de casa, que a gente precisa cuidar de filhos,
marido, pai, mãe, que eu também preciso cuidar, e com 2 profissões. Eu fiquei durante um bom tempo, durante 7 anos, um pouco mais, trabalhando como advogada no mundo corporativo e cuidando de confeitaria. 7 anos. 7 anos. Até que no ano passado eu mudei isso, né? Eu tomei a decisão e não Mas quero e mais. essa decisão? É bem importante falar isso. Essa decisão, ela veio porque você sentiu que estava pesado ou porque você sentiu que já dava para equilibrar com um trabalho só? Porque existem várias motivações para Sim, isso, né? sim, sim. Estava muito pesado, então era extremamente desgastante você vir com 2 jornadas. As 2 jornadas do teu trabalho em casa e fora de casa já é extenuante. E quando você chega em casa, você tem mais uma atividade profissional de grande responsabilidade, porque eu tinha uma entrega a ser feita com alguém que estava esperando. Então, quando você contrata uma atividade minha, você está esperando uma data, aquilo. Então, é um trabalho também. Eu precisava tomar uma decisão. Qual delas, qual dessas 2 profissões, ela de fato agrega valor na minha vida? Pensando que eu chego em casa, eu tenho que trabalhar de novo, eu continuar fazendo, enfim. E eu descobri que na confeitaria, hoje, eu trabalho dentro da minha casa. Que delícia. Você sabe o que me ajudou muito nisso? O momento do home office, lá em 2020, né? Uhum. Que a gente precisou fazer isso, que é possível. Então, eu fui pensando um pouco mais a respeito disso. Se eu estiver mais próxima, não é que eu vou trabalhar menos. A Sim. gente não trabalha menos. Pelo contrário. Né? É diferente. E não é financeiro, tá, Andréia? Que o mundo corporativo, ele me dava um retorno financeiro imediato muito maior. Mas hoje eu E tenho... garantido, né? É mais garantido. Hoje ele é incerto. Mas se você conversar com alguém que me conhece há alguns anos, vai dizer assim, essa é uma outra Valéria. Essa Valéria eu não conhecia. Ela é mais feliz. Ela vive melhor. Interessante. É muito interessante isso. Então, um dos motivadores foi esse. Eu preciso fazer combinados em casa. E isso foi bem sério. A gente fez combinados com a família, para que a família entenda o que está acontecendo. Não tô brincando em Não casa, né? Não tô brincando em casa. Não é porque eu tô em casa que eu tô brincando, É, isso né? Eu mesmo. tô trabalhando. E essas redes de apoio, amigos, especialistas, então cursos que você pode participar, palestra que te abra Nossa, uma você falou uma visão. coisa muito interessante, a rede de apoio e fazer isso tudo, porque às vezes a gente com essa, e vou falar a gente porque falo aqui pelas mulheres, eu diria, óbvio que não todas, né? Mas a grande maioria tem isso meio que intrínseco de que temos que dar conta, enfim, é o que vocês acabaram de falar, e a gente acaba abraçando muitas coisas e tem até dificuldade em admitir que precisa de ajuda, Sim. né? E precisar abrir a mão e dizer, pode me ajudar? É um ato de humildade, mas que traz tanta leveza, não é verdade? Muito, muito, muito. Escutando você falar, assim, eu me vejo muito na fala na Valéria. Esse pedir ajuda, primeiro, eu acho que tem um passo antes até, André, que é a pessoa se conscientizar da sobrecarga. Porque muitas vezes a pessoa nem tem consciência. Ela vai sendo levada por aquele, né, turbilhão de atividades, responsabilidades. Só quando alguma coisa acontece, ou com a saúde, ou com o lado mais emocional, que daí faz essa pessoa parar. Porque senão, normalmente, ela nem se Tá no conscientiza piloto automático. disso. É por isso que eu perguntei para ela quais foram os fatores motivacionais ali para isso, porque é uma decisão difícil, né, de tomar. Não é fácil. Não é fácil, mas é bom quando não chega no limite, né? Porque Sim, senão sim. fica bem pior. Eu estava chegando num limite que eu não ia suportar. Então, eu preciso fazer uma escolha daquilo que vai me deixar mais feliz. E quando você fala em deixar mais feliz, por que você resolveu empreender com a A confeitaria? confeitaria foi antes. Em 2015, isso ainda, eu fiz uma mudança de empresa numa época, que se vocês lembrarem bem, a gente estava no auge da crise econômica, crise financeira do país. Eu saí de uma empresa gigante, uma multinacional, e eu achei que eu ia conseguir trabalhar em 2 meses com esse currículo que eu tenho, uma empresa de 1 ano e Não 7 foi meses. bem assim. 1 ano e 7 meses. Caramba. 1 ano e 7 meses. E eu precisava fazer alguma coisa porque eu sabia que o dinheiro um dia ia acabar. E foi a minha filha que me deu a ideia. Ela estava na universidade, ela falou, mãe, que
Então a gente vendeu algumas coisinhas, inventou um doce lá para a gente vender na universidade, para que ela pudesse ajudar em casa. Essa foi a ideia, tá? Olha, Então hoje eu agradeço a minha filha, a Flávia. Então se eu tô aqui foi porque ela despertou algo que eu não. nem sabia que tinha dom. Não. E para você, estamos falando aqui da confeitaria, né? São os macarrons, Esses é são assim os que a gente macarrons, fala, é né? um dos produtos Se que eu... mostrar aqui para esta câmera aqui. É, a gente não experimentou ainda, mas olha só, né? Mas você sente que é uma terapia para você? Eu me sinto mais leve. Então, para algumas pessoas, passar o dia inteiro numa cozinha produzindo talvez seja um fardo. Para mim é um grande prazer. Porque o resultado disso tudo, o resultado do que eu produzo, vai para sua casa, vai para sua casa, vai para sua casa. Então, é algo indescritível eu saber que aquele momento que você vai degustar sozinha, com a sua família, com seus amigos, ele é único. E foi um pedacinho. Então, é muito diferente de eu ter uma excelente negociação coletiva. Eu fiz diversas negociações coletivas incríveis de grandes empresas. O prazer, o retorno é completamente diferente. Incrível. É algo muito maior, ele é muito mais profundo. Então você precisa, quando você reconhece isso, esse é o meu lugar. Então, assim, o direito, o que o direito tem a ver com, tem tudo a ver. Então, eu aprendi nessa trajetória uma série de coisas, disciplina, prazos, né, responsabilidade com Gerir o um negócio outro, envolve muitas tudo coisas, isso, né? tudo Com isso, certeza. tudo E isso. você trabalha só com macarrons? Não. Eu trabalho com uma confeitaria mais ampla. Então, eu trabalho para festa, para eventos corporativos. Mas o macarrão foi e é o doce mais desafiador. Você precisa fazer um curso para aprender a fazer. Inclusive, eu desenvolvi macarrões veganos, gente. Olha, Eu que sou a única pessoa em bacana. Curitiba que oferece macarrões veganos. Isso é muito Uau! legal. E você manda pra fora também, porque a gente vai estar ali, né, no canal, vai que as pessoas Sim, é querem. possível a gente fazer o encaminho para outras localidades. Quanto tempo de validade tem os 5 macarrons? dias ele em geladeira. Então a gente precisa só controlar tempo de envio, Entendi. essa Essa logística. essa logística aí. Entendi. Falando em logística, deixa eu voltar aqui um pouquinho com a Cris, né? Eu queria que você falasse sobre o que você trabalha, porque eu já sou cliente, já sou consumidora, posso falar que Que é prazer válido, mas eu queria que você trouxesse aí o porquê você resolveu empreender nessa área também. Foi ótimo escutar a fala da Valéria, porque também tem muita conexão com a minha história. Então, eu sou empreendedora e cofundadora da Partu, que é uma startup na área de alimentação, criada com o propósito de justamente simplificar a rotina de alimentação das pessoas no dia a dia, que é quando elas estão mais atarefadas, elas têm menos tempo para se dedicar à cozinha, à culinária, a um bom planejamento alimentar, algo saudável, algo variado. E a gente pensou que era uma excelente forma da gente contribuir para a redução dessa dupla jornada, dessa sobrecarga doméstica. E olhando por que a Partu, por que a alimentação, eu vou confessar para vocês que há 20 anos atrás, eu diria talvez que eu jamais me imaginava empreendendo na área de alimentação. Eu venho da área técnica, não era tão boa na cozinha, melhorei bastante, mas não me imaginava realmente empreendendo nessa área. Só que quando eu olho para trás, porque eu já me fiz essa pergunta, por que de repente a Partu, né? Eu vejo muita conexão com a minha história também. Desde criança, eu sempre sonhava em ser cientista, em criar coisas, em criar coisas para a sociedade, coisas que mudassem a vida das pessoas, né? Pensei até em ser médica, alguma coisa assim. Fui para a área técnica e continuava criando coisas técnicas, né? Não era bem o que eu tinha sonhado, mas era uma forma de criação e de impactar a vida das pessoas. E por que a comida? Mesmo na época que eu não cozinhava nada, eu sempre gostei de cuidar das pessoas pela comida. Ninguém chegava na minha casa sem ficar 5 minutos sem beber ou comer algo. Eu sou assim até hoje.
E eu tenho muito isso do cuidado. Eu me vejo com um perfil muito cuidadora. Cuidadora de pai, cuidadora de mãe, cuidadora de filho, cuidadora de uma amiga que chega na minha casa e precisa de mim. Eu tenho muito esse perfil. E há uma forma melhor de cuidar das pessoas do que com alimentação. Nossa, A alimentação é leva carinho. Não tem, né? Não tem. Escutando aqui a Valéria, essa paixão, esse brilho no olho, né? A alimentação leva carinho, leva cuidado, leva aconchego, leva conforto para as É pessoas. verdade. É verdade. A Partu, ela, por ser uma startup e a gente ter o propósito de alcançar mais pessoas, ela não tem uma cozinha única, então não é a Cris que cozinha para a Partu, mas a gente trabalha no modelo de negócio com uma rede de chefes parceiros. Então, são especialistas, são chefes experientes, que são homologados na nossa plataforma, homologados conosco. Eles têm as suas especialidades, né? Tem o chefe caseiro, o chefe de fit, de low carb, o chefe que executa cardápios de nutricionista. E através dessa paixão desses chefes, a gente leva esse carinho, esse aconchego, leva esse cuidado da própria Cris, dos meus cofundadores, para os nossos clientes. Então, tem muita conexão, né? Eu uso a tecnologia, que é o meu aprendizado da vida inteira, e coloco aquela pitada da Cris de cuidado, de carinho, através dessa rede de parceiros, para que isso chegue de uma forma muito especial. E aí a pessoa recebe tudo bem personalizado, né, Cris? Eu acho que esse é o grande diferencial, que foi uma das questões que eu me identifiquei muito, né, em me tornar cliente, porque, primeiro que eu amo as coisas personalizadas, é assim, feito para mim, né, já tem um diferencial, mas principalmente porque aí a pessoa pode escolher o alimento que ela quer, que ela gosta, não é aquela marmita pronta. Exatamente. Eu sempre acreditei na personalização. Digo para vocês aqui, sem contar a idade, que mesmo antes do Google estar presente na nossa vida, eu já tinha feito projetos, né, acadêmicos de personalização, portais de personalização. Então, eu entendo que a personalização, ela hoje é uma tendência fortíssima, né? Não precisa vir a Cris falar sobre isso, mas ela já vem vindo muito forte e não tem como não ser a tendência, né? As pessoas querem ser tratadas, reconhecidas pelo seu nome, tratadas de forma individual. E na Partu é esse o diferencial realmente, Andréia. É importantíssimo você puxar isso, porque como a gente fornece uma alimentação pro dia a dia das pessoas, não tinha como padronizar uma alimentação ou criar um cardápio único, porque as pessoas vêm de hábitos, de gostos, de vivências diferentes com a alimentação, né? Então, pensamos em como fazer isso. Personalizando. Então, a cliente, fazemos uma anamnese, né, hoje através do nosso site, num futuro muito breve, espero que no próximo mês, através do nosso app, a cliente nos conta, a cliente ou o cliente nos conta qual que é a sua necessidade com a alimentação. O que gosta, o que não gosta. Uau, que incrível. Uma série de personalizações, como inclusive orçamento, investimento, quanto está disposto Nossa, a investir incrível. por refeição. E a partir desse entendimento da necessidade, a gente elabora os cardápios personalizados. Então, não existe um cardápio da Partu, existe o cardápio da Andréia, o cardápio da Valéria, que é diferente do cardápio da Cris. Perfeito. Nossas famílias têm hábitos alimentares diferentes. E, com base nesse cardápio, o cliente tem total liberdade para comprar as refeições que vão realmente fazer a diferença na sua semana, vão facilitar a sua rotina. Pode comprar as refeições do cardápio inteiro, uma parte delas, uma, duas, né? Isso fica totalmente livre para Nossa, a escolha incrível. de cada cliente. E vou te falar, não sei o quanto que você acompanha ali de perto, né? Porque quando o negócio cresce, já não consegue acompanhar tão de perto. Mas eu, como cliente, posso te falar que eu percebi a diferença até no atendimento. Um atendimento muito carinhoso, um atendimento muito personalizado também. E isso faz toda a diferença também, né? A gente falava aqui, né? Nós três aqui falamos um pouquinho antes de começar esse episódio sobre a questão do que a gente
vibration, no outro, a gente ouve muito falar hoje em dia sobre a energia, né? A energia que você coloca nas coisas. E eu acho que principalmente vocês que trabalham com alimentação sabem disso, né? E a gente prova isso em casa. Acho que qualquer um que está aqui nos acompanhando pode confirmar. Você vai fazer um café. Café é uma coisa simples que todo mundo sabe fazer. Tem um dia que o café tá com sabor e tem um dia que não tá diferente, gente. Não tem isso. Sim. Fala, nossa, o que aconteceu? Esse café tá estranho. Às vezes, se não é você que compra, você até fala, você comprou outra marca de café e não é a energia que você colocou naquele dia. Porque às vezes você não tá tão bem, né? Ou às vezes você, nossa, mas esse café tá tão delicioso, o que esse café tem de diferente? Estou trazendo o exemplo do café, mas a gente pode trazer isso para qualquer receita. Você pega uma receita e dá para 5 pessoas fazerem os mesmos ingredientes. Cada uma tem um saborzinho diferente. E eu acho que, né, para vocês que trabalham com alimentação, tem muito disso. Por mais que você não esteja ali na cozinha, né, como você falou, mas é você por trás, é o seu olhar, é a sua energia. Com certeza. Inclusive, André, quando a gente homologa os cozinheiros, é muito importante a gente sentir isso dos chefes parceiros, sabe? A técnica eles têm, mas a gente precisa sentir essa conexão com o nosso propósito. Perfeito. Então, quando eu converso com alguns parceiros e vejo aquele brilho no olhar, eu quero cada vez mais atender a Partout, porque a gente tem muito amor e a gente faz a ponte dos feedbacks, né, que a gente recebe de clientes também com eles, porque é muito importante. A gente emana isso, uma valorização do trabalho deles. É bem assim. Então, não, e para tudo, assim, porque nós não terminamos o episódio ainda, mas todo mundo que sai daqui fala assim, eu quero voltar, eu quero ouvir isso de vocês duas também. Porque a gente coloca amor no que faz. Eu faço isso com muito amor, assim. Até alguém estava me questionando, assim, do porquê, né, de trazer empreendedoras para falarem sobre negócio juntas e, às vezes, nem sempre coincide de falarmos das mesmas áreas, enfim. Mas é porque é a minha contribuição, né? Eu gosto de me comunicar, gosto de fazer isso. Por que não oferecer um espaço em que as pessoas possam vir ali compartilhar conhecimento, experiência, né? Porque, às vezes, uma chavezinha que vira, né? Uma coisa. Palavra. Ontem eu vi, até salvei um post que eu achei muito interessante. Não vou lembrar exatamente, mas falava assim: eu li 30 livros e um fez a diferença na minha vida. Eu fiz 20 cursos e um fez a diferença na minha vida. Mas você precisou dos outros 19, porque senão você não chegaria nesse 20º. Então é bem por aí. Eu queria que você falasse uma coisa, vocês duas, eu vou perguntar porque eu sou muito curiosa. Por que do nome? O nome Partout, ele é um nome que não tem um significado no português, vamos dizer assim, né? E ele veio de um brainstorm que a gente foi fazendo. A Partout nasceu com um outro nome, que era Buddy Cook, que é aquele parceiro na cozinha. Mas a gente viu que o nome ali em inglês, ele tinha muita dificuldade de ser pronunciado, compreendido. A gente também sentiu forte isso. E passamos por um rebranding ali, pensando que nome que traga alguma conexão. O Partout, na verdade, o que originou foi o per te. A gente começou a pensar no per te do italiano, que é para você, é um serviço exclusivo para você. Não é um serviço genérico, né, vamos dizer. E aí a gente foi desenvolvendo e abrasileiramos ele um pouquinho. Ficou legal. Muitas pessoas acham que o Partout tem a ver com o Patrune. Eu achei que tinha. Mas não tem. Foi uma bela coincidência. Olha, que legal. E o seu caso, Valéria? Não, Filomena Coralina. A minha assistente falou assim, mas o nome dela não é Filomena? Não, você sabe que muitas pessoas me chamam de Filomena. Né? E eu acho isso muito legal, eu gosto. Não significa que eles estão começando a conhecer a Filomena. Filomena Coralina é um nome que eu não sabia que nome dar isso lá em 2015, 2016, isso. E eu gosto das pin-ups, sabe Sei. Eu acho isso muito bacana e eu acho que traz uma coisa nostálgica. Então, se você olhar a tendência daquilo que faz, tem cores, pastéis, é tudo bem assim. Eu abri um site, nomes de pin-ups, e fiquei procurando. Capaz. Aí assim, foi assim, simples assim. Algumas pessoas pensam, é o nome da sua avó? Eu falei, não, gente, não é o nome de ninguém. Achei o primeiro nome, Filomena. Falei, ai, que fofo esse nome, eu gostei. Vou continuar olhando. E achei o Coralina. E falei, nossa, que lindo, né? Qual vai ser, Filomena ou Coralina? Eu falei, mas por que não pode ser? Já que eu sou o meu nome é Alba Valéria. Já tem um nome composto. Olha. E normalmente as pessoas me chamam de Valéria. Eu falei, por que ela não pode ter um nome composto? E eu achei ótimo. Não, ficou aí chique, né? Ficou sofisticado, ficou, né? Mas ela Único. Ela não tem Único. único, não tem. Inclusive, eu estou registrando ele, já entrei com o processo para registrar. legal. É muito importante isso. Sim. Mas não tem assim, não tem uma história
história de família. Mas é o modelo, é essa coisa lá dos anos 50. Mas a tendência é as dos anos pessoas te 60. chamarem de Filomena, De com Filomena, certeza, né? de Filomena. Eu acho fofo. Ah, é muito legal. Outro dia eu recebi aqui a Gladys da Aleca, né? E ela também comentando que as pessoas chamam ela de Aleca, né? Chama pelo nome da empresa, Sim, né? sim. As pessoas acabam confundindo ali, mas isso é muito bacana. Eu queria que você falasse ainda dentro aí da questão da transição, dos desafios, enfim. Quais são as alegrias, além de você saber que você leva o doce para as pessoas? Fala um pouco dos outros produtos que você tem também. Eu trabalho com confeitaria de uma forma geral, então eu consigo produzir uma festa inteira no ramo da Uau! confeitaria. Então, desde o bolo aos docinhos, lembrancinhas, eu consigo Mas você produzir tem uma isso. equipe. Tenho, eu e equipe, né? Ah, equipe. capaz. Sim. É Sim, mesmo? ainda é assim. Ainda, por Ainda, enquanto. por enquanto é assim. É, trabalho muito mais hoje para pessoas físicas, né? Então são festas, eventos, mas tenho alguns clientes já do mundo corporativo, isso é bem bacana, né? É muito interessante. Os desafios e aquilo que é bacana. Bom, eu aprendi que eu preciso planejar, é importante. Então, eu já planejava isso lá atrás, quando era apenas uma negociadora. Então, sem planejamento, você não vai conseguir. Então, eu faço o meu planejamento, eu dou os meus prazos, mas eu tenho que ter a responsabilidade de De cumpri-los. cumprir. Fui eu que coloquei isso. Claro. Então, isso é bacana. Então, é uma responsabilidade, é uma autonomia com responsabilidade, continua sendo, mas isso é muito bom. Então, eu escolho o que eu vou colocar no cardápio. Eu olho uma tendência, eu olho o que o público está querendo, mas a escolha é minha. Uhum. Então, isso é essa autonomia de poder decidir até de descontinuar um produto. Uhum. Entender que não vai para frente. Então eu não preciso insistir naquilo que eu já Perfeito. percebo. Então, Essa é uma isso- das grandes alegrias do das grandes empreendedorismo alegrias e de que às vezes você. motiva as pessoas a Sim, empreenderem, mas sim. que não é bem assim também, né? Porque não- tem que colocar na balança. Não é simplesmente, eu defino, ok. Eu sou dona de mim. Até porque não existe isso, né, sim. gente? Não Nós existe, precisamos das não pessoas. existe. Você pode até Sim. trabalhar sozinha, mas você tem fornecedores, né? Não tem Sim, como. sim. Você precisa de clientes. Você Ninguém precisa de trabalha clientes, sozinho, Você né? depende de um bom fornecedor. Isso, E aí é a rede que você precisa construir. E exatamente. é você que tem que construir. Então, aquela coisa do empreendedor, ele é só porque é ele que precisa tomar iniciativa. Se eu não fizer, não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas eu preciso de bons fornecedores, eu preciso cativar esses clientes para que eles retornem e para que eles possam fazer as indicações. Então, o meu trabalho precisa ter excelência, Uhum. sempre. Só que é meu trabalho, o que você falou do trabalho dela, desde aquele atendimento que você faz inicial, Faz toda a diferença. a entrega, a produção daquilo. Não adianta nada você entregar um produto maravilhoso, mas a coisa não foi bem feita. Não, às vezes as pessoas perdem cliente por pouca coisa, né? Eu sou muito observadora da questão do atendimento, porque eu trabalho com a comunicação, né? Eu faço mentoria de comunicação para mulheres. Então, e dentro disso, desse meu olhar atento para as questões da comunicação no dia a dia, eu criei até um e-book que fala sobre comunicação assertiva no WhatsApp, que é justamente pegando as questões do dia a dia. Ontem eu discuti até conversava numa reunião com um parceiro, e eu dizia assim para ele, nossa, mas ele falou, potencializa esse e-book aí seu, porque é muito legal esse conteúdo. Eu falei, não sei se as pessoas conseguem valorizar, porque hoje você vai ali para inteligência artificial e ela monta um e-book para você. Mas esse e-book que eu criei, ele tem particularidades assim da minha experiência do dia a dia, porque eu tenho esse olhar atento. E por que eu tô falando isso? A gente tá falando de atendimento, né? Tudo isso que vocês entregam com tanto carinho, ele precisa chegar no cliente dessa forma. E você conta às vezes com alguém para te ajudar, ou se for você mesma, se você não tiver habilidade de comunicação para isso, você pode perder negócio, você pode perder parcerias, você pode perder uma série de coisas, né? Então, o que eu percebo? A pessoa que responde mal, e às vezes não é que a pessoa respondeu mal porque ela quis, ela respondeu mal porque ela estava muito ocupada. Então eu trago ali algumas dicas do tipo, se você estiver muito ocupada ou estiver muito nervosa, é melhor respirar e não responder naquele momento. Mas não deixe de responder, né? Não deixe de responder. Todo mundo sabe que tem prazos, que tem horários, a pessoa não pode te atender naquele momento, mas não deixe de atender, porque não deixe de responder, porque em algum momento, com certeza, isso vai repercutir, né? E às vezes você vai perder uma negociação ou um cliente por isso. Então eu observo muito o atendimento, assim, a maneira que o vai e volta, né? Você pergunta uma coisa,
coisa, como que volta, a disposição de entender os conflitos, porque acho que vocês devem enfrentar também algumas situações, coisas que não dão muito certo. Você pode fazer com o maior carinho, com o maior amor do mundo e chegou lá, o cliente não recebeu da mesma forma, né? Ou interpretou de maneira diferente. Não gostei da cor do macarrão, não sei, alguma coisa assim. Não gostei do cardápio. Sim. Acontece. Mas a sua disposição em resolver isso faz toda a diferença, Faz né? toda a diferença. Porque se você simplesmente diz, não quer pegar outro. Realmente a pessoa pode pegar outro e tá tudo bem, mas ela vai levar para outro, sendo que poderia ser ao contrário, ela trazer outro e outro, Eu né? acho que a gente precisa estar com a escuta aberta para você ouvir aquilo que Falou tudo. está trazendo. Falou Ouça. tudo. Você pode naquele momento não concordar. Você fala, nossa, mas eu faço aqui há tantos anos, a minha receita está... Ouça o que está sendo trazido, Isso mesmo. né? Perfeito. E vai... Perfeito. Com o tempo você vai entendendo isso. Isso é tudo que você falou e empatia, né? Então, aqui lá na Partu, a gente procura fortalecer essa cultura de se colocar no lugar do outro. É claro que em algumas situações a gente tem que filtrar um pouquinho Claro. o que chega, porque às vezes a pessoa do outro lado também está com dificuldades, né? É. Então a gente tem que filtrar um pouco, mas a nossa premissa é dessa empatia, é de se colocar um pouquinho no lugar do outro e entender como que ele gostaria, se eu fosse ele, o cliente, que na visão dele alguma coisa não saiu legal. Uhum. Se eu fosse ele, como que eu gostaria de ser tratado pela Partu? É isso mesmo. Então, é isso mesmo. é esse exercício, A sabe? gente precisa entender, descobrir o que esse cliente precisa. Uhum. Porque, na verdade, a gente está atuando numa dor. Verdade. Não é isso? É isso. Qual é essa dor? O que ele de fato precisa? Como que eu supro essa necessidade Exatamente. ali, E né? você falou do e-book, essa questão da IA. Eu ouvi um dia desse uma coisa bem interessante. Eu não me preocuparia com a IA, porque ela é lógica. E nós não somos. Nós somos sentimento. Então, é exatamente isso que você precisa. O que você traz aí, me interessei, inclusive, sobre esse e-book, o que de fato são experiências do humano. E é isso que nos difere e sempre vai E nos sempre diferir vai nos de diferir, qualquer um. exatamente. É o humano. É o humano. Valéria, e pegando o gancho que você falou sobre a dor, né? Você estava falando que a gente resolve uma dor. Uma coisa que eu escutava muito, mas só depois eu fui realmente materializar isso, é que o empreendedor, ele não deve se apaixonar pela solução que ele oferece. Eu acho a solução da Partu incrível, então estou apaixonada. Você deve se apaixonar pela dor que você quer resolver, porque a forma como você vai resolver aquela dor, ela pode mudar. Isso mesmo. Então, hoje a gente tem uma concepção da Partu dessa forma. Eu não sei como vai ser a concepção da Partu daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Perfeito. Talvez a gente encontre caminhos melhores do que a gente consegue visualizar Porque aí são hoje. outros tempos, outras experiências, você tem que estar se adaptando, Outros né? insights, outros feedbacks, Isso né, mesmo. recebidos, e a gente tem que adaptar o nosso negócio para ele resolver aquela dor, Pra que é esse realidade o propósito, daquele né? Falando em resolver dor, eu sei que você trouxe aí alguma indicação de livro, porque eu gosto de perguntar assim, dentro da sua jornada, se alguém eventualmente resolver fazer algo parecido, semelhante, ou se inspirar, né? Que indicação você daria de leitura ou de outro caminho também que você possa deixar como recomendação? Olha, Andréia, são várias, falando sobre leitura, é até difícil, assim, porque são várias, né? Um livro que não está, assim, diretamente relacionado ao empreendedorismo, mas ao empreendedor, eu acho. Adorei esse É título esse já. aqui, A que é coragem de não agradar. Esse livro aqui, Né? ele tem muito a ver, por exemplo, comigo. Eu sou uma pessoa que culturalmente cresci com a mentalidade de agradar as pessoas, né? E a gente sabe que tem que ser trabalhado dentro de um equilíbrio esse agradar. Então, eu recomendo esse livro. Eu acho que pode ajudar a fortalecer para empreendedorismo, muito, acho pessoalmente as pessoas. E esse outro aqui também é um livro muito conhecido no meio do empreendedor, que é o Antifrágil, né? Porque a gente fala muito de que o empreendedor ele tem que ser resiliente. Resiliente, ok. Mas o antifrágil ele é um passo além da resiliência, né? Porque o resiliente,
o conceito dele é que você sofre um baque, uma dificuldade, né, uma derrota, vamos dizer assim, e você consegue restabelecer o seu equilíbrio. O antifrágil, ele é um passo além. Quando ele sofre aquela dificuldade, aquele dano, aquele prejuízo, né, aquela frustração, vamos dizer assim, ele volta mais fortalecido. Então, ele não só volta para o estado, para o status quo de antes, ele volta melhor. Volta melhor. Então, é a gente ter esse olhar diante das dificuldades. As dificuldades, elas não vêm por acaso, elas vão vir. Vão vir hoje, vão vir amanhã. Eu brinco, né? Eu converso muito lá dentro da Partu que nossa vida são dias de luta e dias de glória. Tem uma música que fala isso, né? Porque num dia você está muito feliz com uma realização, algo que você conseguiu atingir, e no outro dia, ou às vezes no mesmo dia, sim, acontece um fato que tenta te puxar para baixo. Então, é essa gangorra emocional na nossa vida, né? E a gente tem que tentar extrair e ficarmos mais fortes não no sentido de arrogantes, ou pelo contrário, fortes no sentido de mais maduros, mais preparados, né? E eu gosto muito de dizer que quanto melhor eu sou para mim, melhor eu vou ser para o outro. Sim. Então, quando eu estou investindo em mim, quando eu estou me fortalecendo, eu com certeza vou fazer a diferença na vida do outro de outra maneira. Muito bom. Além dos livros, né, dicas, tem muito a ver com o que a Valéria comentou antes sobre rede de apoio. Rede de apoio pode ser em qualquer âmbito, né? Pode ser no âmbito da jornada de casa doméstica. Então, a minha rede de apoio eu treinar meus filhos, conscientizá-los que eles também devem ajudar. Mas a rede de apoio do empreendedor é muito isso que a gente está fazendo aqui. Buscar outras empreendedoras de outros ramos, né? Buscar conexões. É isso mesmo. Elas são e eu tenho visto isso aqui nessa mesa que as mulheres sentam, já se conhecem, já ficam ali no cantinho conversando, já fazem negócio. Eu, então, sou um perigo, né? Porque eu já fiz negócio com quase todas que vieram aqui. Para mim fica mais perigoso. Mas que bom saber um pouquinho mais da sua história. Fico muito grata por ter compartilhado conosco aí o seu conhecimento. E quero deixar a porta aberta para quando você quiser voltar. Fico muito grata. Foi, assim, muito gostoso. Essa partilha foi muito leve. Você tem uma forma muito acolhedora de trabalhar esses temas, nos receber. Então, eu que agradeço. Muito obrigada. Então, Valéria, já estava querendo chamar você de Filomena aqui. Já fiquei com o nome na cabeça, já ia falar Filomena. Pode chamar, que eu super gosto. Que bom. Queria que você trouxesse aí a sua recomendação, sua dica, sua mensagem final aí também para quem quer empreender. Eu tenho um livro, então assim, nós estamos aqui em conexão verdadeiramente. Tem um livro que eu li que eu devia ter uns 13 anos. O livro se chama Fernão Capelo Gaivota. Fernão Capelo Gaivota fala de coragem, de determinação, de persistência, não teimosia, persistência. Uma ave que quer ir além daquilo que já se faz habitualmente. Então, tem muito a ver com aquilo que a gente vive no nosso cotidiano, e não é só para quem empreende, é para a vida, né? Então, quando você quer ir atrás dos seus sonhos, do seu sucesso, do seu amor, daquilo que te faz bem, você vai encontrar alguns desafios, e você precisa ter coragem, você precisa ter força, porque não vai ser fácil, mas é possível, desde que você queira verdadeiramente. Então, de tudo isso que a gente falou, o que é importante entender que, de novo, empreender é um ato solitário no sentido de que você precisa tomar as decisões, você precisa fazer essas escolhas, mas é muito importante o planejamento. Perfeito. Planeje. Não sai na louca, assim. Não sai na Resolvi louca. Empreender. Achei Acordei muito bacana, tô super feliz. Não. Me empolguei com a história das duas ali, vou empreender amanhã. Não, planejamento, né? Olhar o Pé seu no chão, redor, né, o que está Valéria? acontecendo. Estude o seu negócio, estude o mercado, vá olhar os seus possíveis concorrentes. É muito importante. O que eles estão fazendo? O que está dando certo? É isso mesmo. É isso aí. É isso mesmo. E complementando apenas, o que nos deixa menos solitários
São as conexões. As conexões, nossa, Com elas certeza. preenchem a nossa vida, né? Totalmente. Empreender é realmente um desafio, mas é uma alegria também. Principalmente Imensa. pelas amizades que a gente vai Sim, fazendo, né? sim. Principalmente quando a gente Sim. vê que as pessoas confiam no nosso trabalho. Eu me sinto uma pessoa muito privilegiada pelas oportunidades que tenho tido de fazer tantas conexões. Muito obrigada a vocês Eu duas, agradeço. fico muito Obrigada. feliz. Hoje era para nós termos mais uma pessoa aqui a essa mesa. Quero fazer menção a Patrícia Giannini. Com certeza ela virá aqui em outras oportunidades, que ela viria aqui para compor a nossa mesa, mas por motivos diversos não está aqui conosco hoje, mas o espaço está aberto, tá bom, Paty? Espero você aqui, ó, seu lugar ficou aqui, ó, do meu lado, para a próxima oportunidade. E para você que nos acompanhou até aqui, quero agradecer, quero dizer que todas as redes sociais vão estar aqui na descrição do vídeo, os livros que elas indicaram também. Espero que a gente possa ter te inspirado um pouquinho a mais, que a gente possa aqui com o conhecimento, né, que elas trouxeram e compartilharam, que vocês possam realmente se inspirar, trazer esse conhecimento, repercutir isso para outras pessoas também, porque é assim que a gente vai se fortalecendo e fazendo a diferença no mundo, um ajudando o outro. Muito obrigada, quero terminar como sempre. Agora eu tenho uma caneca nova para quem sempre me acompanha. Esse aqui diz: força e coragem, comunique o seu melhor. Até o próximo episódio.